Olá, alunos! Eu sou a professora Patrícia Moro Martins, de Interação Comunitária, e na aula de hoje nós estaremos abordando o assunto Estratégias e Ações na Comunidade. Qual a importância dessas estratégias e ações na comunidade? Que elas resultam numa mobilização e conscientização da população e também ampliam o diálogo entre o saber popular e o saber técnico-científico. Ou seja, essas ações vão promover a interação entre os profissionais de saúde e a população local. Continuando sobre as importâncias dessas ações, que faz com que as pessoas, a população, conversem entre si, se entendam, porque elas possuem as mesmas dificuldades. Então, elas vão encontrar ali, participando dessas ações e estratégias, pontos em comum. Não é simplesmente falar de doença específica, mas é compartilhar emoções, medos, aspectos que vão participar do processo de adoecimento, né, ou de cura. Então, essas ações vão promover esse diálogo, esse saber mais profundo, né, entre a população. Vou dar um exemplo para vocês, que é um grupo de idosos, né? O grupo de idosos é feito de pessoas que na juventude, a maioria eram pessoas mais ativas, trabalharam, chegaram numa fase da vida em que tem que lidar com a solidão, né, e com uma doença que impossibilita algumas atividades, muitas vezes mudar a alimentação, ter que parar de comer coisas que antes comia bem, gostava e agora não pode por causa de uma diabetes. E tendo um grupo, ações que vão trabalhar com pessoas idosas, essas pessoas vão poder conversar, se entender, compartilhar medos e tristezas, e assim um ajudando o outro, e nisso também com a intervenção de um profissional de saúde que irá auxiliar no andamento dessas ações. Há mais algumas vantagens, né, de ações e estratégias. A oportunidade de diálogo entre a população e os profissionais de saúde. Não é apenas o conhecimento técnico, mas a oportunidade de conhecimento mais profundo. Todos se beneficiam, uma via de mão dupla. Tanto os profissionais de saúde se beneficiam com um conhecimento da população, quanto os usuários, a população, irá se beneficiar do conhecimento técnico-científico dos profissionais de saúde. E com essa interação, o fruto dessa interação entre o saber científico e popular, irá formar um terceiro saber, que é a junção do conhecimento profissional, técnico, científico e o saber popular. Algo que é muito importante também nesses grupos, nessas ações, estratégias, são os profissionais identificar grupos que realmente são positivos e benéficos para a comunidade. Como muitos grupos surgem de forma autônoma, espontânea, e não há um acompanhamento profissional, às vezes uma senhorinha do bairro reúne as mulheres para fazer tricô juntas, e algumas sofrem de depressão e ansiedade, os filhos foram embora de casa, então elas se reúnem, né, para fazer um tricôzinho delas ali, mas aquele grupo não há um direcionamento, só ficam ali falando das mágoas, das tristezas, e aquilo, ao invés de ajudar, né, ter um ponto de ajuda, de mudança, isso não está sendo benéfico para as mulheres daquela região. Então, o profissional de saúde tem que olhar aquilo e intervir de forma sábia, direcionando aquele grupo para que aquela ação, aquele tricô feito ali entre as mulheres, gere um benefício em relação à doença, que, né, a depressão, a ansiedade, os medos, as tristezas, haja um direcionamento
para aquele grupo, que surgiu de forma autônoma e espontânea. Então nós vamos trabalhar agora com alguns exemplos de práticas exitosas na promoção de saúde, né? Práticas que tiveram êxito. E eu vou usar aqui uma tríade de caracterização, elementos de sucesso e desafios. O que nós vamos abordar na caracterização, né, dessas ações? Qual que é a atividade? Quais grupos, né, que serão o alvo, o local, a frequência dessas ações? Os elementos de sucesso, como exemplo, vai ter se é ou não é financiado, há um investimento governamental, se há uma diversidade de atividades ou não. Os desafios nessas ações, vamos mostrar se há uma relação intersetorial ou não, um monitoramento, uma avaliação, se há um enfoque, qual é esse enfoque? Então vamos aos exemplos. Então, dentro da caracterização de uma ação, brincadeiras lúdicas, teatros e oficinas que trabalham a alimentação saudável com crianças da educação infantil. O elemento de sucesso é que há definição política municipal para esse tipo de ação, que garante o desenvolvimento da prática desta ação. E o desafio é que limita-se apenas a grupos considerados vulneráveis, né, de crianças vulneráveis. Outro exemplo é o cultivo de hortas comunitárias envolvendo a população, incluindo-se nos espaços das escolas, das igrejas e dos serviços de saúde. Apresenta grande capilaridade e conta com financiamento federal, isso é excelente. E o desafio é que não há evidências de mecanismos de monitoramento e avaliação. Como eu falei, monitorar e avaliar é um desafio muito grande dentro dessas ações. Outro exemplo é oficinas educativas que abordam temas relacionados ao envelhecimento e de integração dos idosos em um núcleo de atenção à população idosa e do município. Pertence à área prioritária de investimento de políticas sociais. Os idosos, então, é uma área prioritária. O desafio é que a prática ocorre em pequena escala e não há evidências de mecanismos de monitoramento e avaliação, como na ação anterior. Outro exemplo é prática de esportes e competição entre escolas públicas e privadas do município, desenvolvidas em quadras poliesportivas do município para crianças em idade escolar, em especial aquelas com risco social. Então, há um investimento da gestão municipal. E o desafio continua sendo que não há evidências de mecanismos de articulação intersetorial e de monitoramento e avaliação. Então, queridos alunos, vocês vão ter um guia de vocês que vão ter mais atividades, mais exemplo de ações e estratégias na comunidade. Deixo aqui para vocês, lembrando da leitura complementar para consulta, que vai ajudar vocês também nos estudos. Espero que vocês tenham aprendido e entendido a importância das ações e estratégias de saúde na comunidade. Bons estudos e até a próxima!